governo lançou essa semana um mapeamento dos pontos culturais do estado. A ideia é integrar e dar visibilidade para projetos, artistas, espaços e eventos e também promover o acesso da população. Esse setor deve receber investimentos de 25 milhões de reais esse ano. Boa noite para todo mundo que está em casa e hoje no estado que respira carnaval, que respira cultura, é disso que a gente vai falar. Inclusive, está do meu lado a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Secretária, primeiro, boa noite, obrigada por receber o Jornal do Rio Entrevista. E já quero começar te perguntando por que o Rio de Janeiro respira cultura, mas a gente sabe que a cultura é um braço de transformação e que é muito importante. Hoje, como é que o Rio de Janeiro está em relação à cultura? Feliz de estar aqui, boa noite para todo mundo. De fato, nós somos um estado que é o berço da cultura do nosso país, mas também o holofote da cultura do nosso Brasil. E a gente está super feliz porque recentemente nós comemoramos um dado que é muito simbólico e que precisa ser muito celebrado por todo cidadão fluminense, que nós atingimos a marca de 1 bi de investimento em cultura, podendo beneficiar cerca de 10 mil projetos que estão acontecendo ou que já aconteceram, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, possivelmente, a gente está aqui conversando e, nesse momento, tem um projeto cultural acontecendo, incentivado, apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio. Secretária, a gente tem hoje algumas dúvidas em relação ao dinheiro que existe, aos projetos locais. Muitos chegam a falar, não chega o dinheiro. Como é que vocês conseguem fazer esse link hoje? Olha, se as pessoas que estão aí nos assistindo, né, se eles são parte de um coletivo, ou se eles têm um projeto cultural, são uma instituição sem fins lucrativos, podem acessar o site da Secretaria de Cultura, porque nós estamos realizando nesse momento um mapeamento e esse mapeamento vai nos apontar esse espelho, né, que a gente tem da cultura fluminense e vai nos dar condição de se aproximar de todos esses projetos que eu tenho certeza que devem ser potentes e que merecem a nossa atenção. E a ideia é de que a gente possa, através desse mapeamento, dessa rede estadual de cultura, fazer esse recurso que já está na nossa conta, chegar exatamente nesses projetos, fortalecendo os territórios. E é legal a gente falar sobre a movimentação, né, desses projetos, porque a gente pensa num cenário de cultura como, por exemplo, o show da Madonna em Copacabana. É cultural. Sim. Os shows que a gente está tendo no Engenhão, no estádio Newton Santos, no Maracanã, o próprio Rock in Rio, isso tudo movimenta muito. O próprio carnaval que acontece na Sapucaí. É isso, movimenta tudo isso é o cultura. macro. Tudo isso é cultura, mas quando a gente olha e aí bota aquela lupa nos projetos locais, isso é muito importante, né? Exatamente. A gente precisa olhar para os grandes eventos, entendendo que eles fortalecem o ambiente cultural, mas a gente também precisa entender que aquela escola de balé, que aquela escola de dança, que aquele projeto, que aquela feira literária, que muitas das vezes acontecem no micro-organismo dentro de uma escola ou num bairro, né, também é um movimento cultural importante, que precisa ser apoiado pelo estado do Rio de Janeiro. A gente tem muito compromisso com essa cultura que acontece de forma contínua, porque os grandes eventos são super importantes para a economia do estado, mas essa cultura perene que acontece dentro do território, ela de fato transforma a vida das pessoas e cultura é direito, é um direito para todo cidadão. E quando a gente promove e fortalece os dois ambientes, que é o ambiente do grande evento, que é o ambiente da cultura do território, a gente está exatamente cumprindo o nosso papel. E aí, né, secretária, quando você pensa na cultura como uma plataforma, um braço de transformação, você pensa que esse cara que tem acesso a essa cultura, ele não vai para o meio da violência, ele vai escolher a feira literária no final de semana, ele não vai ficar na rua, aquela feira vai criar um pouco mais de emprego, então no todo é muito bom pro ambiente inteiro, né? Exatamente, os números são surpreendentes, nós estamos no estado mais criativo da nação e quem disse isso não é a secretária de Cultura do estado, mas quem disse isso são os próprios organismos de pesquisas, né, que apontam o PIB criativo da nação e o PIB criativo do estado do Rio de Janeiro, apontando que do estado do Rio de Janeiro é muito maior do que o PIB criativo do Brasil, segundo a Firjan. Então, nós estamos num estado onde que a gente respira
criatividade e onde a indústria criativa tem um movimento de empregabilidade muito grande. Para além disso, existem outras pesquisas no campo mais simbólico que elas acabam demonstrando que toda vez que a gente entrega uma flauta, um violino, um instrumento musical na mão de um menino de comunidade, na mão de um menino que poderia estar envolvido com atividades que não são bacanas, especialmente para as idades, né, mais crianças, mais juvenil, a gente impossibilita que essa criança, que esse jovem possa ser contaminado por algo que não dialoga com uma formação cidadã. Então, existem pesquisas surpreendentes que apontam que toda vez que a gente gera esse nível de oportunidade, essa menina não tem uma frustração com uma gravidez fora de época. Geralmente, o rendimento escolar dessa criança, ele é acelerado pela atividade cultural. E a gente acredita muito no poder da educação, no poder formativo da educação, mas a gente supervaloriza o poder transformador da cultura, porque o tempo inteiro a gente tem contato com alguém que teve a vida transformada pela arte. Foi muito que você falou, a gente fluminense, a gente carioca, a gente tem muito desse lado criativo, porque e aí a arte transforma, de fato. Quando você caminha no calçadão, na beira da praia, você naturalmente pensa no samba do avião, você pensa numa música que é a cara do Rio de Janeiro em algum momento. E aí me veio na cabeça uma pesquisa que saiu recente, falando do cenário do Rio de Janeiro como pano de fundo de vários filmes. A gente em alguns locais fica à frente, inclusive de Paris, mas Marechal Hermes saiu também por ali, mostrando que o subúrbio também tem sua chance. Então é muito isso, a gente vive muito a arte e às vezes a gente nem percebe o quanto a arte transforma a gente enquanto cidadão, o quanto a arte vai modulando. Mas o que eu quero saber é, já estamos no segundo semestre, respirando o segundo semestre. O que a gente pode adiantar para quem está em casa de novidades no ramo da cultura aqui no Rio? Olha, tem muita coisa boa para acontecer nesse segundo semestre, por conta de que nós temos os nossos editais, nós vamos lançar uma política potente de fortalecimento à arte. O nome dessa ação é Lei Aldir Blanc II. Então, tem muitos editais que estão, assim, preparados, que estão saindo do forno, que a gente vai fortalecer o movimento de festival, a gente vai fortalecer o movimento da cultura urbana. Agora, pode dar um spoiler? Pode, com certeza, a gente adora. Agora, no dia 5, que é o dia da capoeira, a gente vai lançar também um edital dedicado aos mestres capoeiristas do estado do Rio de Janeiro. Tem edital para roda de samba, tem edital para rock. Então, essas linguagens musicais e essas linguagens populares serão abraçadas pela Secretaria de Cultura. Vou te fazer uma pergunta e aí eu vou fazer para você que está em casa também, para você refletir enquanto a secretária responde. Como é que a arte transformou a sua vida? Eu poderia citar inúmeros exemplos, né? Porque eu, como professora, né? Eu sou professora, né? A literatura é algo que sempre impactou na minha escolha, no meu cotidiano. Alguns filmes também foram decisivos para mudanças de atitude, mas eu queria citar a experiência do contato com o patrimônio histórico, que para mim é o patrimônio histórico mais bonito do nosso estado, mais bonito talvez do nosso país, que é o Teatro Municipal. O Teatro Municipal é uma joia da nossa coroa. A gente tem cada dia mais revitalizado aquele prédio, não só na sua estrutura física, mas também na sua estrutura, permitindo que as pessoas se vejam dentro do teatro. Assim, quando eu assumi a Secretaria de Cultura, né, eu ainda tinha essa dificuldade de me perceber naquele ambiente enquanto população cidadã, não exatamente enquanto secretária de Cultura. E a gente resolveu enfrentar esse desafio de transformar ele num teatro cada vez mais público, no sentido do pertencimento. E a gente tem conseguido fazer isso. Então, se tem algo que tem me impactado cotidianamente, é ver o ambiente do Teatro Municipal passando por esse processo de apropriação, onde que as pessoas, de fato, se sentem pertencentes àquele ambiente. Então, o ambiente do teatro e do Teatro Municipal é algo que tem revolucionado a minha vida e tem me feito, assim,
muito bem a gente poder fazer isso. Secretária, obrigada por esse bate-papo hoje. Volte sempre, tá bom? Obrigada.